E aí? Não é só dele, de uma equipe. Rapaz, quando foi publicado, foi uma enxurrada de darwinistas, evolucionistas, de naturalistas, dizendo que se a revista não tirasse o artigo do ar, eles iam tirar os artigos dele da revista, iam boicotar a revista, iam tirar o financiamento da revista. Nossa. Porque não pode ter a palavra criador. Não pode ter. Isso daí... Aí sabe o que foi que fizeram? A revista obrigou os cientistas a mudar a palavra criador para poder continuar o artigo lá. E aí? Aí ele colocou, é um planejamento da natureza, aí coloca assim, entre parênteses, como resultado da evolução. Nossa. Entendi. Já Entendeu? mudou tudo ali. Já mudou tudo. Só que tem um problema. Ele deixou a palavra planejamento. Não pode ter planejamento. Se é aleatório, como é que vai ter planejamento? Aí você vai lá no artigo que ele publicou, um artigo maravilhoso, mas você abre ele, tem uma tarja, um carimbo vermelho enorme assim, retratado. Nossa. E um aviso, olha, esse artigo foi retratado porque teve uma palavra que não pode estar, tal. É literalmente a proibição de uma palavra. Sacanagem. E o pessoal vai pra cima e fala mesmo pra tirar o poder... É assim que eles combatem o design inteligente. Isso mais antes. Hoje em dia não tá tão assim não, né? De combaterem assim. Rapaz, é assim mesmo que eles combatem. Você não pode nem publicar. Porque eu falei pra você que tinha visto o negócio lá do Sakane responder uma coisa sua. Pois é, cara. Isso é um exemplo. Né? É a mesma coisa que o Sakane fez. O que ele fez? Ele fez uma resposta? Isso. Assim, depois de que teve o debate lá no Inteligência Limitada, você teve 74 mil votos. Porque estava tendo uma votação de quem ganhou o debate. Ao vivo, E deu 37 mil para cada lado, certinho. Aí na hora que o Sakane leu o resultado, aí eu e o Marcos comemoramos. Dizendo, opa, empatamos e tal. Aí ele disse assim, hoje vocês comemoram até empate? Eu disse, porque o empate nesse caso aqui foi uma derrota para vocês. Porque as pessoas estão acostumadas a escutar o que vocês estão dizendo desde criança. Desde a escola. E as pessoas estranham o que a gente está dizendo aqui. Pensa que nem existia isso. E mesmo assim, metade das pessoas concordaram conosco. E eu ainda soube depois que teve toda uma mobilização dos canais dos ateus para que os ateus e os seguidores dele fossem lá votar. Para que os evoluções não perdessem o debate. Aí ficou feio para eles, né? O Jaime ficou com raiva, o Sakane ficou com raiva lá, o Pirula entrou num período lá de reflexão lá, desapareceu um tempo. E aí, pouco tempo depois, o Jaime, com aquela raiva toda dele que ele ficou, aí foi gravar um vídeo. Aí o Sakane entra no vídeo, na live. E tem determinado momento que o Sakane diz assim que a gente precisa ser prejudicado. Eu, Marcos, o Adalto e as outras pessoas falam design. Ele fala literalmente isso? Fala. Que a gente precisa ser prejudicado financeiramente. A gente precisa sentir no nosso bolso pra gente parar de falar o que a gente fala. É assim que eles acham que combatem a gente. É assim que eles acham que deve se combater o design inteligente. Ora, se a gente está trabalhando no campo científico, por que não combate com artigos científicos, com ideias, com conclusões lógicas, com descobertas científicas? Não, querem calar a gente. E todo mundo sofre isso. Todo mundo que defende design inteligente sofre perseguição. Me espanta ouvir isso do Gordão Foguetes, né? Do Sakane. Porque ele parece um cara tão... Pois foi isso, conversa, cara. E tudo mais. E lá nesse negócio, inclusive nessa conversa com o Jaime lá nessa live, ele ficava assim, eles vomitavam um bocado de besteira lá e eu deixava. Olha, por que tu não falou que a gente vomitava besteira lá? Na minha frente. Tá entendendo? Aí eu entendi. Não é que ele era um cara educado, que tava deixando a gente falar. Ele era com medo da gente pegar erro no que ele tava falando. Então, na verdade, o Sakane não tava sendo educado, ele tava assustado. E eu vi que no ponto lá que o Pirula até fez, falou, ele meio que ridicularizou vocês, falando que você acha que a Terra correu por 3 mil quilômetros de velocidade. Não, assim, ele diz assim, qual foi a velocidade desse rompimento das crateras? Que a gente disse que, eles dizem que levou milhões de anos e a gente disse que foi rápido. Sim. Esse afastamento dos continentes, né? A separação da Pangeia. Aí eu não tinha
adentrado mesmo nos detalhes do assunto. Não fui eu que levantei o assunto da separação dos continentes. Foi o Eberlin, eu acho. Foi o Eberlin. E eu não tinha procurado artigos que mostravam isso. Eu sabia que até existiam, assim, que as pessoas já tinham pesquisado nisso. Mas eu não sabia afirmar onde é que tinha um artigo exatamente onde tinha. Quando terminou, cara, o debate, que o Eberlin abriu o celular dele, estava lá o artigo. O pessoal tinha mandado, já existe artigo com a simulação e tudo de uma separação rápida de continentes. E dá certinho. Assim, certinho, porque também a gente não consegue voltar e dizer, entendeu? Mas bate, ele mostra, o modelo mostra que pode ser acelerado. Essa separação não necessariamente levou milhões de anos. E tanto que nessa live, o Sakane mostra os continentes indo pra lá e pra cá, pô. Ele mostra uma simulação lá que fica uma dança de continente, vai lá embaixo, volta, tal, não sei o quê. Aí a gente diz que se apaixonou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí o cara me mostra uma simulação que é uma dança de continente pra lá e pra baixo, e volta e não sei o quê. E depois por que para não é um certinho. absurdo também, né? Ali é um absurdo. Não, então, por que não é um absurdo também, já que uma coisa... Porque é feito... um tempo desse, o Sakane foi chamado para um debate sobre extraterrestres. Aí ele ficou até na posição de defender de que não existia extraterrestre. Só que o Sakane fala de extraterrestre o tempo todo no canal dele. Ele, há poucos dias, poucas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, lançou um vídeo de umas esferas, cara, que foram encontradas no mar de um meteoro. Ele supõe que é a esfera do meteoro. Assim, micro. Menor do que um grão de poeira. Aí encontraram umas esferazinhas e lá, olha, não tem determinado metal nessa esfera. E esse metal está presente em qualquer esfera que a gente constrói aqui na Terra. É de um cometa. É de alienígena. É extraterrestre. Aí eu fico assim, eu digo, caramba, o cara acha um grão de poeira, não encontra uma determinada liga metálica nesse grão de poeira e conclui que teve inteligência na fabricação desse grão de poeira. A gente mostra informação, código genético, sistemas não é aceito. astrônomos. Não, oxe, que bobagem é essa que vocês estão falando de design? Tá entendendo? É uma disparidade, assim, como é que a gente chama? Você tem que provar muito, né? Um ponto. É um choque cognitivo. Porque os caras não precisam provar nada. Tá tudo ali. Aí né? eu até coloquei assim, eu disse, vai ver que coisa. A gente mostra que estruturas maravilhosamente complexas teve um criador, um designer. O cara mostra um grão de poeira e conclui isso, e ele é o divulgador científico. Ele é o divulgador científico, entendeu? E porque é assim que funciona.